Os 10 dias que abalaram o mundo. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Kenshiro e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo épico aqui no canal. Preparem-se para uma viagem no tempo enquanto exploramos os 10 dias que mudaram o curso da história. Ao longo da história da humanidade, o planeta Terra testemunhou uma série de eventos que moldaram civilizações, destruíram impérios e redefiniram o significado de dia normal. Guerras, revoluções, tragédias e conquistas marcaram o nosso calendário. E hoje, vamos mergulhar em alguns dos momentos mais impactantes da história. Se preparem para desvendar mistérios, desmistificar eventos históricos e, quem sabe, ter alguns arrepios com a intensidade desses momentos. Apertem os cintos, porque a história vai começar agora. Imagine a França de 1789, um rei absolutista no poder enquanto a população sofria com a fome e a desigualdade. A galera na miséria, enquanto a nobreza fazia festa em Versalhes. Tinha tudo para dar ruim, né? E deu. No dia 14 de julho, a galera invadiu a Bastilha, uma fortaleza que simbolizava a opressão. A queda da Bastilha não foi só a derrubada de um prédio, mas de um sistema inteiro. Era o povo se levantando contra a tirania, lutando por liberdade, igualdade e fraternidade. Essa galera estava disposta a tudo para mudar o destino da França, mesmo que isso significasse um banho de sangue. A Revolução Francesa, meus amigos, não foi brincadeira. Foi um período de transformações profundas que ecoaram por toda a Europa e inspiraram movimentos revolucionários mundo afora. As ideias de liberdade, igualdade e fraternidade se espalharam como um rastilho de pólvora. E a cereja do bolo? A decapitação do rei Luís XVI e da Maria Antonieta. A monarquia nunca mais seria a mesma. Esse dia, 14 de julho, marcou o início de uma nova era, mostrando que o povo unido pode derrubar até os poderes mais absolutos. Em 1776 nascia uma nação que mudaria o mundo, os Estados Unidos da América. No dia 4 de julho, um grupo de caras de peruca assinou um documento que mudaria o rumo da história, a Declaração de Independência. Tchau, tchau, domínio britânico! A partir daquele momento, 13 colônias se uniram para lutar por sua liberdade. E não foi fácil, meus amigos. Foram anos de guerra, sangue e suor. Mas no final, a determinação desses revolucionários prevaleceu. A Declaração de Independência, com seus ideais de liberdade, igualdade e direito à revolução, inspirou movimentos por todo o mundo. Imagina só o impacto de um grupo de colonos desafiando o império mais poderoso da época. A independência dos Iowa não foi só a criação de um país, mas o nascimento de uma ideia poderosa que ainda hoje ecoa, inspirando a luta por liberdade e democracia em todo o planeta. Em 6 de junho de 1944, o mundo assistiu à maior invasão marítima da história, o Dia D. Imagine só a cena, mais de 150 mil soldados aliados desembarcando nas praias da Normandia, na França, para enfrentar as forças nazistas. O Dia D foi um marco na Segunda Guerra Mundial, marcando o início da libertação da França da ocupação nazista. A Operação Overlord, como era chamada, foi planejada nos mínimos detalhes, mas os riscos eram enormes. A resistência dos soldados aliados foi crucial para o sucesso da operação. Em meio ao caos e à violência, eles lutaram com bravura, abrindo caminho para a libertação da Europa. O Dia D foi um dia de heroísmo, sacrifício e esperança. Um lembrete do poder da união entre as nações contra a tirania e a opressão. Chapter 4, 9th of November, 1989. Adeus, Guerra Fria. A queda do Muro de Berlim. Durante décadas, o Muro de Berlim dividiu a Alemanha em dois, o lado ocidental, capitalista, e o lado oriental, comunista. Era um símbolo da Guerra Fria, da divisão do mundo em dois blocos. Mas no dia 9 de novembro de 1989,
algo incrível aconteceu. O muro caiu. A queda do Muro de Berlim foi um evento histórico que marcou o fim da Guerra Fria e o início de uma nova era. Era o fim da bipolaridade, da cortina de ferro que dividia o mundo. A partir daquele momento, a Alemanha Oriental e Ocidental se uniram, abrindo caminho para a reunificação do país. Foi um momento de festa, de esperança e de euforia. Era o povo alemão derrubando um muro que os separava há quase 30 anos. A queda do Muro de Berlim nos lembra que a liberdade é um direito inalienável e que a união entre os povos é mais forte do que qualquer barreira. Chapter 5, 20th of July, 1969. Um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade. Em 20 de julho de 1969, o mundo parou para assistir a um feito histórico. O homem pisava na Lua pela primeira vez. Neil Armstrong, um americano gente boa, entrou para a história com a frase: "Um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade." O pouso na Lua foi o ápice da corrida espacial, uma disputa tecnológica e ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética. E quem levou a melhor? Isso mesmo, os Estados Unidos. A missão Apollo 11, que levou Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins à Lua, foi um marco na história da exploração espacial. Era a prova de que o homem podia ir além dos seus limites, explorar o desconhecido e realizar o que parecia impossível. O pouso na Lua não foi só uma vitória americana, mas uma conquista da humanidade. Um feito que inspirou gerações e nos fez sonhar com um futuro onde as estrelas seriam o limite. Chapter 6, 7th of December, 1941. Ataque a Pearl Harbor. O dia que mudou tudo. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão lançou um ataque surpresa à base naval americana de Pearl Harbor, no Havaí. O ataque, que matou mais de 2.000 americanos, chocou o mundo e arrastou os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial. O ataque a Pearl Harbor foi um divisor de águas na história do século XX. O Japão, que buscava expandir seu domínio no Pacífico, viu nos Estados Unidos um obstáculo a ser eliminado. A resposta americana ao ataque foi imediata. O presidente Franklin Roosevelt declarou guerra ao Japão e os Estados Unidos entraram de vez no conflito que já assolava a Europa e a Ásia. O ataque a Pearl Harbor foi um lembrete da fragilidade da paz e das consequências devastadoras da guerra. Um dia que ficou marcado na memória dos americanos como um símbolo de tragédia e superação. Em outubro de 1917, a Rússia passava por um momento de crise. A Primeira Guerra Mundial havia devastado o país, a fome assolava a população e o czar Nicolau II, um líder fraco e impopular, parecia incapaz de resolver os problemas. Foi nesse contexto que os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomaram o poder. A Revolução Russa foi um dos eventos mais importantes do século XX. Os bolcheviques, com suas ideias marxistas, prometiam acabar com a desigualdade, distribuir terras aos camponeses e dar o poder aos trabalhadores. A revolução, que durou meses, foi marcada por muita violência e instabilidade. No final, os bolcheviques saíram vitoriosos, instaurando o primeiro regime comunista do mundo. A Revolução Russa teve um impacto profundo no mundo, inspirando movimentos revolucionários e dando origem a uma nova ordem mundial bipolarizada. Em 28 de junho de 1919, as nações vitoriosas da Primeira Guerra Mundial se reuniram em Versalhes, na França, para assinar o tratado que colocaria fim ao conflito. Mas o Tratado de Versalhes, ao invés de trazer a paz duradoura, plantou as sementes para um novo conflito. O tratado, que impunha duras sanções à Alemanha, humilhou o país derrotado e gerou um sentimento de ressentimento entre os alemães. As pesadas indenizações de guerra, a perda de territórios e a culpa pela guerra criaram um clima de instabilidade na Europa. O Tratado de Versalhes foi um fracasso em termos de construção da paz.
Ao invés de promover a reconciliação entre as nações, o documento semeou as sementes da discórdia e do ódio. Muitos historiadores argumentam que o Tratado de Versalhes, ao invés de encerrar a Primeira Guerra Mundial, apenas abriu caminho para a Segunda Guerra Mundial. Em março de 2020, o mundo se deparou com um inimigo invisível, o coronavírus, causador da Covid-19. O vírus, que se espalhou rapidamente pelo planeta, transformou a vida como conhecíamos. A pandemia de Covid-19 foi um evento sem precedentes na história recente. Fronteiras foram fechadas, cidades inteiras entraram em lockdown e o mundo se viu diante de uma crise sanitária, econômica e social sem paralelo. Os impactos da pandemia foram sentidos em todas as áreas da sociedade. Milhões de pessoas morreram, a economia global entrou em recessão e o cotidiano foi profundamente alterado. A pandemia de Covid-19 nos lembrou da fragilidade da vida humana e da importância da cooperação internacional para enfrentar desafios globais. Em 11 de setembro de 2001, o mundo assistiu horrorizado aos ataques terroristas às Torres Gêmeas, em Nova York, e ao Pentágono, em Washington, D.C. Os ataques, que mataram quase 3.000 pessoas, mudaram a geopolítica global e inauguraram uma nova era. Os ataques de 11 de setembro foram um ato de terrorismo sem precedentes. A Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden, assumiu a autoria dos ataques, que tinham como objetivo atingir o coração dos Estados Unidos. A resposta americana aos ataques foi rápida e brutal. O presidente George W. Bush declarou guerra ao terror, dando início a uma campanha militar que se arrastaria por anos. Os ataques de 11 de setembro mudaram o mundo de diversas formas. A segurança global foi reforçada, a vigilância aumentou e os Estados Unidos se tornaram mais intervencionistas em sua política externa. Esses foram os 10 dias que abalaram o mundo. 10 entre milhares de outros que moldaram a história, que nos trouxeram até aqui. Mas a história não para, né? Todos os dias novas páginas são escritas, novos desafios surgem e cabe a nós aprender com o passado para construir um futuro melhor. Se você gostou dessa viagem no tempo, não se esqueça de deixar seu like, comentar aqui embaixo qual desses dias você achou mais impactante e se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E aí, qual será o próximo dia que irá abalar o mundo? Só o tempo dirá. Fique ligado!